Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso ano letivo 2021. Sou o professor Belmiro Júnior, irei lecionar mais uma vez a disciplina de matemática. Então, nossos conteúdos, nossas aulas irão ser disponibilizadas mais uma vez aí na plataforma Google Sala de Aula. Então, a gente já utilizou essa plataforma no ano passado. Então, alguns alunos, acredito que a maioria, já conhece e sabe muito bem como funciona essa plataforma. Então, a gente vai ter também aulas em tempo real, são aulas aí ao vivo. Então, a gente vai se organizar e vai estar também praticando essas aulas ao vivo. Então, mais uma vez, então a gente vai iniciar aí nossa primeira unidade. Então, essa é a nossa primeira aula da primeira unidade, onde a gente vai iniciar aí falando dos conjuntos numéricos, Então, nosso primeiro conteúdo aí serão referentes aos conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Por exemplo, então a gente se depara com vários tipos de números, Então, por exemplo, a gente vê um número aí que ele vem aí, por exemplo, possa ser que ele apareça aí de uma forma positiva, com um sinalzinho de mais, sem um sinal que é positivo também, com um sinalzinho de menos, que a gente chama de número negativo, pode aparecer com um sinal aí, por exemplo, aí com uma vírgula, pode aparecer também embaixo de um radical. Então, essas várias denominações aí, que dá aí uma classificação para cada um desses tipos de números. Ou seja, dá para a gente perceber que nem todos são diferentes. Então, por não ser iguais, por ser vários tipos de números aí com representações diferentes, cada um deles geralmente são classificados e representados por conjuntos diferentes. Quando eu falo conjunto numérico, porque existem vários conjuntos numéricos, Então, a gente vai iniciar falando aí do conjunto mais simples, que foi aquele primeiro conjunto aí que surgiu. Unidades anteriores aí, séries anteriores, vocês já viram falar desse conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Então, esse é aquele conjunto mais simplesinho. Vamos dizer que foi o primeiro conjunto numérico que surgiu. Então, esse é o primeiro conjunto dos naturais. E ele é um conjunto que, como todos, ele tem uma letra que o representa. Então, a letra que representa esse conjunto dos naturais é a letra N. Então, essa aula tem como objetivo, então, que o aluno consiga aí resolver, no final da aula, que ele seja capaz aí de resolver problemas que envolvam números naturais, ou seja, resolver problemas aí com números dentro desse conjunto numérico aí, que é o conjunto dos números naturais, E espero também que o aluno seja capaz aí, ter habilidades aí para representar sucessor e antecessor de números naturais. Isso a gente já viu também, são conceitos bastante básicos, que depois eu vou estar representando aí, na prática, só para relembrar o que são sucessor, sucessores e antecessores de números naturais, que seja também capaz de identificar e solucionar problemas com números naturais. Ou seja, a gente ser capaz de representar um certo problema e aplicar as regrinhas básicas aí dentro dos naturais para resolver, ou seja, chegar à solução desse certo problema. Então, uma definição bem simples aí, do que vem a ser o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é formado por todos os números que são simultaneamente inteiros e positivos, e também pelo zero. Ou seja,
O conjunto dos números naturais, para simplificar, é aquele conjunto que é composto por todos os números positivos, incluindo o zero. Ou seja, o número negativo não faz parte dos naturais. Tem um número que vem com vírgula, por exemplo, né? Que não é inteiro, também não faz parte. Um número que vem aí embaixo de um radical, né? Nem sempre representa o natural. Possa ser que represente quando tem, por exemplo, aí uma raiz exata, mas quando não dá uma raiz exata, ele também não faz parte dos naturais. Então, o conjunto dos naturais, para simplificar, né, ele é aquele conjunto que é utilizado, né, onde a gente emprega aí valores para fazer aquelas contagens bem simples aí que a gente encontra aí, se depara aí no nosso dia a dia, né? Por exemplo, para fazer contagem, se eu quero contar números de aluno que tem na sala, por exemplo, então faço aí a utilização do conjunto dos naturais, né? Se eu quero contar a quantidade de animais, por exemplo, né? São empregados aí os números naturais, quantidades de objeto, por exemplo, né? Então são aplicados aí números naturais, esses números bem simples aí que são os números naturais. Então, para contar também os números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segue aí a reticência, né? Junto com o zero, esses números formam o conjunto dos números naturais, que é indicado assim, né? Então, como eu falei, os números naturais, ele é indicado, representado por uma letra, e ele também tem sua forma de representação. Então, nem só os naturais, como todos os números, conjuntos numéricos, a gente sempre abre as chaves, né? E fecha a chave e coloca esses valores aí dentro dessas chaves, né? Abre e fecha a chave, representado com sua respectiva letra, né? Assim como eu falei, os naturais são representados por a letra N. Outros conjuntos também são representados por outras letras aí diferentes que o representam, né? Então lembre que todos os números naturais sempre sua representação são entre chaves. E dentro do conjunto dos números naturais, que é essa sequência aí dos números aí, positivo, incluindo o zero, dentro deles a gente também consegue formar outros conjuntos menores que a gente acaba pegando desses números naturais e formando outros conjuntos menores aí que são chamados de subconjuntos, né? Por exemplo, se eu quero formar o conjunto dos números pares, né? Então vou pegar dentro dos naturais, vou pegar apenas os números pares. Por exemplo, abro, fecho parênteses novamente e vou colocar a sequência dos números pares, né? Que a gente sabe que é o que 0, 2, 4, 6, 8 e segue aí reticência, né? E também a gente pode representar os números ímpares, né? Que é o que 1, 3, 5, 7, 9 e segue aí também a reticência. Então, além de representar o conjunto em si, a gente também pode formar vários conjuntos aí com esse próprio, né, com esse mesmo conjunto aí dos naturais. Então, a gente, na sequência, a gente vai ver no quadro, né, na prática, como a gente representa, como ele é representado, como a gente representa esse conjunto dos naturais, né? Como é que a gente representa o sucessor de certo número, o antecessor, né, os consecutivos. Ou seja, nessa primeira aula a gente vai ver apenas o básico, né? Apenas uma breve revisada aí do que são o conjunto dos naturais, né? E na sequência aí a gente vai ter também, né, atividade que vai estar disponível lá na plataforma. Ok?